Evangelho de João, capítulo de número 6, versículo 26 e 27, diz assim: Jesus respondeu: a verdade é que vocês estão me procurando não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. O 27, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos ler o 27 todos juntos? No 3, olha aqui na tela se a sua versão for diferente. Vamos ler no 3. 3! Amém? Feche seus olhos. Pai, obrigado. Obrigado, Senhor, por esse tempo. Hoje é o 4º dia, Deus, que nós estamos aqui imergidos na Tua presença, buscando a Tua face. O Senhor tem correspondido, Senhor, porque o Senhor se faz presente nesse lugar. Deus, nós já adoramos o Senhor com lindas canções, nós já recebemos os novos membros, nós já ofertamos, nós já oramos, mas nós queremos ouvir a Tua voz. E a minha oração é: prega para nós, Espírito Santo, que nós possamos mais uma vez ser tocados pelo poder da Tua palavra, em o nome de Jesus, amém. Jesus, ele vai começar esse 6º capítulo do Evangelho de João, ou melhor, João começa escrevendo, mas Jesus, ele está dizendo aqui, ele vai começar fazendo um grande milagre. Ele multiplica 5 pães e 2 peixes, você conhece. Ele está do outro lado do mar da Galileia, ele se reúne com os discípulos, começa a vir uma multidão, e Jesus está pregando. O tempo vai passando, ele percebe que a multidão ainda está maior, e ele pergunta para Filipe: olha, será que tem, qual padaria pode fornecer pão para a gente alimentar esse povo? Filipe fala: nem 200 denários daria para comprar pão para essa turma toda, não tem como. 200 denários, um denário equivalia a um salário de um dia trabalhado. Então ele está falando nem quase um ano, mais de meio ano, trabalhar de uma pessoa seria suficiente para comprar tanto pão, para alimentar essa multidão. Mas aí vem André com 5 pães e 2 peixes, uma oferta de um menino, entrega na mão de Jesus. A oferta era pequena, mas o Jesus, ele continua sendo grande, e ali ele entrega na mão de Jesus, e Jesus, ele agradece, distribui para os discípulos, e os discípulos começam a distribuir, e ali alimenta toda a multidão. Interessante que o resultado disso, além de ser a multidão alimentada, eram 12 cestos ainda que sobraram cheios, lotados de pão e peixe. Irmãos, isso foi um grande feito, foi um grande milagre. Talvez por nós conhecermos esse texto e termos uma familiaridade com ele, a gente talvez não dá mais o devido impacto da relevância daquilo que foi feito por Jesus. Mas de fato foi algo extraordinário. Ele, com apenas 5 pães e 2 peixes, alimentou com fartura aproximadamente 15 mil pessoas, e ainda fez sobrar. O texto inicia dizendo, inclusive estou vendo o pessoal que está em pé, se quiserem, pode sentar na área VIP aqui do altar, tá? Se quiserem pode sentar, pode encostar aqui, se vocês ficarem com a perna cansada, fica à vontade, tá? Se quiser ficar em pé também, fica à vontade. Esse ano ainda a gente vai fazer 2 cultos. Pensei que você não ia estar comigo aqui, amém? Então, o texto vai iniciar dizendo que a multidão seguia justamente Jesus, porque viam os seus sinais maravilhosos, os seus milagres. Então quem veio para a reunião no monte, eu preciso da sua atenção, quem veio para a reunião no monte com Jesus, pelo que viu ele fazer, ficou ainda mais maravilhado. Os que vieram porque ouviu falar que ele fazia, ficou impactado, e os que vieram apenas porque, de curioso, saiu alimentado. Então todo mundo foi abençoado naquele culto, naquela reunião. Só que isso aumentou ainda mais a propaganda que faziam de Jesus, e consequentemente mais gente ainda veio procurar Jesus aonde ele estava, para receber milagres da parte dele e também para ser alimentado. Então Jesus, ele, depois desse grande feito, ele sai dali e ele manda os discípulos ir para o outro lado da margem, lá em Cafarnaum. Ele não vai, os discípulos vão, é o episódio que Jesus vai andar sobre as águas. E aí, quando os discípulos chegam do outro lado, interessante que quando amanheceu, a multidão que havia sido
abençoada pelo milagre que Jesus fizera, eles chegaram na margem onde Jesus fez o milagre e percebeu que Jesus não estava ali. Percebeu que os discípulos não estavam. Percebeu que o culto não era ali naquele dia. Eles se irritam, isso aqui na minha visão, e é perceptível, depois você vai entender. E eles pegam um barco e vão para onde Jesus estava. E eles chegam até Jesus. E chegando lá, eles vão começar a cobrar Jesus. Eles falam: mestre, chegou aqui quando? Como se dissesse: você não pode sair sem falar. Você não pode abandonar, você não pode mudar o lugar de culto. Você tem que postar no Instagram, você tem que mandar um negócio no WhatsApp. Senão a gente não fica sabendo onde você está. A gente quer estar onde você está. Como é que você veio para cá e não falou nada para ninguém? Só que Jesus vai dar uma resposta dura, e a sua atenção, porém necessária, que norteia, e é aqui que eu quero chegar nesse domingo de ceia, que norteia o real propósito do Evangelho de Cristo. Ele vai começar dizendo para toda aquela multidão: ei, vocês não estão me procurando, vocês não estão atrás de mim, porque estão interessados em mim, não. Vocês estão atrás de mim, não é porque está interessado no que eu falo, não, no que eu ensino, não. Vocês estão atrás de mim, porque vocês querem comer pão de novo. Vocês comeram pão ontem, e a fome bateu de novo, e vocês querem comer de novo. Vocês não estão vindo no culto porque querem aprender a minha palavra. Vocês não estão vindo no culto porque amam a minha pessoa, ou quem eu sou. Vocês não estão vindo no culto porque creem que eu sou filho de Deus. Vocês estão vindo no culto porque vocês querem milagre. Vocês querem bênção. Vocês querem pão. Vocês querem porta aberta. É isso que vocês querem. Aí ele fala o texto que nós lemos: não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem lhes dará. Deus o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Irmãos, olha o que Jesus está falando aqui para a gente. Não trabalhem, não foquem, não coloquem toda a sua energia, não entreguem toda a sua vida na comida que se estraga. Como, pastor? Nas bênçãos que se acabam, nos milagres que se passam. Não coloque. Jesus está dizendo: eu, Jesus, tenho algo muito mais valioso para vocês. Eu tenho algo muito mais poderoso para vocês. Eu tenho algo muito mais precioso para vocês. O que? Vida eterna, vida em abundância, uma vida que não acaba, uma vida que não tem fim, em um lugar que não vai ter mais choro, não vai ter mais dor e não vai ter mais morte. Jesus está dizendo: vocês estão vindo atrás de mim pelos motivos errados, porque os milagres são maravilhosos, o pão é alimento, a cura é necessária, mas tudo isso vai passar, irmão, tudo isso vai acabar. Mas Jesus quer te dar uma vida que não acaba. Aleluia. Jesus quer te dar uma vida que é eterna, que é plena, e só em Jesus você encontra essa vida, porque foi nele que Deus o Pai colocou o selo de aprovação. Em nenhum outro nome você pode ser salvo, em nenhum outro Deus você alcança a vida eterna, em nenhum outro lugar você vislumbra o céu. Aprende isso: Jesus Cristo é um Deus de milagre, mas Ele é principalmente o Deus da sua salvação. Você pode me ajudar a pregar e falar isso para quem está do seu lado? Lê aqui, não, repete comigo. Jesus fala, não, calma aí, olha para quem está do lado. Vamos lá, eu já sei, eu estou empolgado, vamos lá. Olha para quem está do lado e fala: Jesus Cristo é um Deus de milagre, vírgula. Aí você responde: amém. Mas Ele é principalmente o Deus da sua salvação. Aí você responde: glória a Deus. Então Jesus, ele vai começar a aprofundar essa ideia, ainda na temática do pão aqui. E ele vai dizer que ele é o pão vivo que desceu do céu. Porque quando Jesus, ele fala sobre isso, como eu disse acima, eles vão começar a perguntar. Quando Jesus fala: não, vocês estão vindo atrás de mim, vocês querem pão e tal. Aí eles começam a perguntar: olha, o que eu tenho que fazer para realizar as obras de Deus? Uma boa pergunta.
Aí Jesus responde: a obra de Deus é esta. Qual? Crer naquele que Ele enviou. Só isso? Só isso. Olha o que Jesus está nos ensinando nessa noite. Toda obra de Deus parte de uma primícia. Qual? Crer em Jesus. Crer que Ele é o Filho de Deus. Crer que Ele é enviado do Pai para nos salvar. Então entenda, a base não são os milagres. A base não são os sinais. A base não são as maravilhas. A base não são as revelações ocultas e profundas. A base é crer em Jesus Cristo. Crer que Ele é o Filho de Deus, que morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, pagou a nossa dívida e nos deu o bem mais precioso. Qual que é o bem mais precioso? Salvação. Essa é a base da fé para uma vida com Cristo. E por que eu digo isso, irmãos? Porque tem gente que crê mais no milagre do que em Jesus. Vou falar de novo para você entender. Tem gente que crê mais em milagre do que em Jesus. Parece loucura o que eu estou falando, mas não é. Tem gente que pelo milagre sobe monte todo dia. Pelo milagre ora de madrugada, pelo milagre faz campanha, pelo milagre paga promessa, pelo milagre anda de joelho, pelo milagre faz um monte, faz o que for preciso. E quando o milagre chega ou não, o que acontece? A pessoa para de fazer isso tudo. Vamos no monte? Hoje não vai dar não, eu estou cansado. Não, mas tem oração, não, a bênção já chegou, eu já agradeci em casa. Não, mas vamos no culto. Ô, pastor, eu estava desempregado, Deus abriu a porta, eu estou cansado. Deixa para a próxima. Por que isso acontece? Te respondo, porque o real interesse, a real entrega estava no milagre. E o Jesus que pode fazer o milagre se tornou apenas uma ponte para você chegar no seu objetivo. E a minha busca não é a face de Deus, são só as suas mãos. Eu não estou interessado em relacionamento, eu quero é pão, eu quero é benfeitoria, eu quero é bênção, eu quero apenas milagres. Irmãos, deixa eu te falar algo, os milagres são passageiros, mas a vida com Deus é eterna. Aleluia! Eu vi um pastor dizer algo interessante. Perguntaram para ele: você não crê em milagres? Ele disse: não, eu creio em Jesus. Por que isso é interessante? Porque ele está dizendo que o milagre não é objeto da nossa fé. O objeto da nossa fé, o objetivo, a entrega da nossa fé precisa ser Cristo, é Cristo. Por quê? Porque as pessoas acham que se você acreditar que uma coisa boa vai acontecer, ela acontece. Mas o perigo é crer no milagre, mas não em Deus. É uma coisa louca. Parece que eu estou crendo em Deus, mas não estou. Eu creio que vou conseguir, eu creio que eu vou superar, eu creio que eu vou vencer, eu creio que eu vou ser curado, eu creio, e isso é maravilhoso. Mas quando pergunta, por exemplo, se alguém está falando eu creio, mas se perguntar para nós, e você? Eu creio em Cristo. Por quê? Parece que é igual, mas é diferente. Eu creio que eu vou vencer, ou eu creio em Cristo. Parece que é igual, mas é diferente. Por quê? Porque se alguém perguntar, mas sobre a sua vida, sobre a sua vitória, sobre a sua bênção, sobre a sua cura, sobre o seu milagre, sobre a sua porta aberta, você vai dizer: não, então, eu creio em Cristo, e nele estão todas essas coisas. Só que eu, João Paulo de Oliveira Santos, eu não posso controlar isso. Deus, Ele pode me dar tudo o que eu quero, o que eu estou pedindo, mas Ele pode também não me dar nada. Só que o fato dEle me dar ou dEle não me der, não muda a minha devoção por Ele, a minha entrega a Ele, porque o objeto da minha fé não é a bênção que eu estou precisando, é o Deus que me salvou e mudou a minha vida. Porque quando nós perdemos a perspectiva macro do Evangelho, que é nos dar vida em abundância, eterna, ao lado do nosso Criador e Salvador, nós vivemos de forma miserável na terra, mesmo conhecendo Deus que é rico em tudo. Provo na Bíblia, 1 Coríntios capítulo 15, verso 19, olha o que Paulo diz: se esperamos em Cristo, só nesta vida, somos os mais miseráveis de todos os homens.
Se o que queremos de Cristo é só a porta aberta, se o que queremos de Cristo é só a cura, se o que queremos de Cristo é só o casamento, se o que queremos de Cristo é só um milagre, nós somos miseráveis e dignos de compaixão, como diz outras traduções bíblicas. O que Paulo está dizendo é: se você quer Cristo só para essa vida, só para as bênçãos terrenas, eu tenho uma notícia para você: você não entendeu o Evangelho. Você não entendeu, você está exposto a ele, você está no lugar que Deus se manifesta, mas não entendeu o que é o real Evangelho de Cristo. Apertou, mas Deus vai curar a gente? Porque se a nossa fé não incluir a cruz de Cristo, se a nossa fé não incluir a ressurreição de Cristo, a nossa fé será lamentável, será vã. A nossa esperança será vã. Não tem esperança, será inútil. Mas com a ressurreição de Cristo, com a vida eterna como base, a nossa esperança transcende essa vida, irmãos. A nossa esperança transcende as dificuldades. A nossa esperança transcende as bênçãos. A nossa esperança transcende essa terra. E a nossa fé se torna verdadeiramente valiosa, cumprindo o seu objetivo real, que é nos levar a crer em Jesus Cristo e morar com Ele no céu eternamente. Então, na continuação do texto, nós vamos ver algo intrínseco em nossa humanidade, que revela um vício, ou uma necessidade muito grande, de ver o milagre para crer, e basear minha vida a partir disso, ou basear minha fé a partir disso. Eu acabo ignorando o que foi feito antes, eu ignoro a história, eu ignoro as profecias, eu ignoro a palavra, porque o que me fará crer será um sinal miraculoso. Evangelho de João, capítulo 6, verso 30. Eles lhe perguntaram: que sinal miraculoso mostrarás para que vejamos e creiamos em ti? O que farás? O diálogo era, vamos lá, o que nós temos que fazer para realizar as obras de Cristo? Jesus disse: a obra de Cristo é esta, crer naquele, a obra de Deus é essa, crer naquele que Ele enviou. Ok, aí eles vão dizer: tudo bem, a gente quer crer, a gente está a fim de acreditar nisso aí, mas e os milagres? Que sinal miraculoso você vai fazer? Qual é a hora que sai o pão quentinho multiplicado? Qual é a hora que um negócio acontece para a gente crer em você? Sabe o que eles estão dizendo, irmãos? Eu até posso crer, mas qual milagre você vai fazer? Trazendo para o nosso tempo, era como se ele estivesse dizendo: eu estou disposto até a ir para a igreja, pastor, eu até aceito Jesus, eu até vou no culto, eu dou até uma oferta se for preciso, eu canto louvores, se for preciso eu até sirvo, mas eu quero saber de uma coisa: e milagre? Que hora que vai sair o pão para eu comer? Que hora que a porta vai abrir? E o milagre? E o sinal? Tem que chegar hoje, eu estou com fome, eu até vou, mas tem que ter sinal, tem que ter milagre. Porque se não tiver pão, se não tiver sinais, se não tiver milagres, eu não quero. Eu só vou se tiver milagres, sinais miraculosos. Eu só vou se o pão continuar sendo multiplicado. Irmãos, entenda uma coisa aqui que eu acho interessante. É que há um dia atrás, quantos dias? Um dia atrás, esse povo que está falando, estava diante de Jesus, à margem do rio Silvim, e vendo Jesus pegar 5 pães e 2 peixes, Dudu, e multiplicar, alimentar 15 mil pessoas, sobrar 12 cestos, lotado. E eles agora, no outro dia, estão falando: e milagre para a gente crer, hein? Para fazer o que para a gente poder? Eu estou falando de gente que há 24 horas atrás viu milagre, viu multiplicação de pão, viu um feito extraordinário, mas eles estão no outro dia: e hoje? E o milagre? Sabe por quê, irmãos? O milagre de ontem não foi suficiente para hoje. Tem que ter milagre hoje, vai ter que ter milagre amanhã, e senão eu vou embora. Deixa eu te falar uma coisa: isso não é o Evangelho. Esse não é o Evangelho.
Porque isso vai me mostrar uma coisa, sabe o quê? Aprende isso. O milagre demonstra poder, mas não converte o coração. Milagre demonstra o poder que o nosso Deus tem. Sim, deixa eu te falar isso, Deus é poderoso para fazer. Deus, Ele pode fazer milagres. A palavra de Deus diz que para Deus nada é impossível. Então o milagre demonstra, revela o poder de Deus, mas ele não converte o nosso coração. Não transforma coração. Por quê, pastor? Porque quem convence o homem da justiça, do pecado e do juízo é o Espírito Santo de Deus. E tem gente querendo milagre, mas se esquecendo do Espírito Santo. Tem gente querendo sinais, mas ignorando o Espírito Santo. Irmãos, não faça isso. Por que, pastor, o milagre demonstra poder e não converte o coração? Te explico. Eu já vi gente receber milagre e desviar. Eu já vi. Milagre grande. De era para ter morrido. E sabe que Jesus entrou, fala que foi Jesus que entrou e está desviado. Eu já vi gente receber milagre e não se converter, já vi. Gente que, deixa eu ver se eu posso falar, mas ninguém conhece não. Não podia gerar, e não conhece mesmo, a pessoa nem é daqui. Não, fico com medo de você achar que, falei não, irmão. Nunca fiz isso, vou fazer agora. Mas não podia gerar, inclusive essa pessoa nem sabe que eu sei disso, só para você ter uma noção. Não podia gerar, tinha um útero com problemas, acho que tinha até uma grade, uma tela no útero, e do nada ficou grávida, gerou. Milagre de Deus. Isso aqui aconteceu? Continuou no mundão e abriu uma cerveja para comemorar. Eu já vi gente ver milagres com os próprios olhos e continuar incrédulo a respeito de Jesus. Já vi médicos olhar e falar, olha, eu não acredito em Deus. Não, você acredita? Eu acredito. Então foi milagre, eu não sei o que aconteceu, eu como um técnico, médico, a medicina não explica o que aconteceu. Tá bom, foi milagre? Deve ter sido. Então, você quer? Jesus faz milagre? Não, eu nem acredito nisso. Você está entendendo o que eu estou trazendo aqui ou não? Porque se milagre fosse a base de conversão, o povo de Israel não andaria 40 anos pelo deserto, irmão, murmurando, desejando voltar para o Egito. O povo de Israel não andaria no deserto murmurando a ponto de Deus matar todo mundo. A geração depois de 21 anos levantar uma nova geração para entrar na terra prometida. Entenda uma coisa, irmão, eu estou falando de um povo que viu o mar abrir, um povo que viu coluna de fogo durante todas as noites, viu coluna de nuvem durante todo o dia, que refrescava. Eu estou falando de um povo que viu o maná cair do céu, como preguei esses dias. Eu estou falando de um povo que via a carne cair do céu. Eu estou falando de um povo que viu água sair da rocha. Eu estou falando de um povo que via a Shekinah, a presença de Deus se manifestar no tabernáculo para falar com Moisés. Eu estou falando de um povo que viu a terra abrir e engolir Corá e todos os rebelados da turma dele. Eu estou falando de um povo que viu milagres diários, todos os dias, e mesmo assim eram murmuradores, fizeram bezerro de ouro e não criam na promessa de Deus. Cheio de milagre, milagre para dar e vender, milagre porque não cabe no livro, mas mesmo assim estava murmurando e estava fazendo bezerro de ouro. O povo que mais viu milagre foi o povo que menos criou na promessa e que mais murmurou na Bíblia. Os milagres são maravilhosos, mas sem o dono do milagre que é Deus, são apenas fatos que vão passar. Eu vou falar de novo, os milagres são maravilhosos. Quem quer um milagre, diga amém. São maravilhosos, mas sem Deus, sem o dono do milagre, sem o Cristo ressurreto, são apenas fatos que vão passar. Entende, irmãos? Eu não sou contra milagres, muito pelo contrário. Eu não sou contra o manifestar sobrenatural de Deus, pelo contrário, eu creio cegamente. Eu prego sobre milagres. Semana que vem Deus me dá uma palavra de milagre, eu vou estar pregando aqui, Deus vai fazer um milagre, porque eu creio nisso. O nosso Deus é um Deus de milagre. A Bíblia diz que os sinais, os milagres acompanharão aqueles que creem.
Sim, irmãos, o ministério de Jesus na terra é repleto de milagres. João vai dizer que se fosse escrever tudo que Jesus fez na terra, não tinha livro para comportar tanta coisa. Jesus viveu e fez isso. A igreja é um lugar do manifestar de Deus, é um lugar de milagre. Paulo vai dizer que o reino de Deus não é constituído só de palavras, mas também de poder. Deus é um Deus de milagres. Isso precisa ficar claro. Então entenda, se você está precisando de um milagre, você vem no lugar certo e está diante do Deus certo. Quem pode dizer amém por isso? Como eu disse, eu creio, eu vivo, busco viver, tudo isso. Eu já tive as minhas experiências sobrenaturais e sei que são reais. Mas o que eu quero te ensinar hoje, irmãos, é que isso tudo não é a base do Evangelho. Não é o cerne do Evangelho. Porque o cerne do Evangelho é Cristo morto, mas que ao terceiro dia ressuscitou e vive eternamente, e nenhum milagre na terra é tão poderoso e valioso quanto a salvação em Cristo Jesus. O Evangelho é isso, pastor? Tem uma notícia, é isso, Cristo, essa é a base. E se nós não olharmos para Cristo e o seu Evangelho com a visão correta, que é esta em Jesus, salvação, vida eterna, a gente não vai permanecer por muito tempo. Sou pastor há 10 anos. Já vi muita gente começar e não continuar. Já vi muita gente iniciar e parar. Talvez não porque não tenha forças, mas porque veio diante de Deus, mas com o objetivo errado. E você está diante de Deus, mas não enxerga Ele, só enxerga as mãos e o que Ele pode fazer. E se não acontece, você se frustra. Mas quem olha para Deus, quem contempla a sua face, quem se apaixona por quem faz o milagre, quem sabe que foi a mão dele poderosa que me tirou das trevas, me trouxe para a luz. Quem sabe que aquela vez que eu estava perdido nas drogas, quem sabe que quando eu estava perdido na prostituição, quem sabe quando eu estava num quarto escuro em depressão, Ele foi lá na minha angústia, Ele foi lá e me libertou, Ele foi lá e me transformou. Aonde ninguém queria entrar, Ele entrou. Aonde ninguém podia fazer, Ele fez. Aonde ninguém queria mais chegar, Ele chegou. Ele mudou, Ele libertou, Ele transformou. Então eu não estou preocupado se Ele vai continuar fazendo milagre. Eu sei que Ele pode. O que eu quero saber é onde Ele está. Ah, Ele está comigo. Então para mim basta. Esse é o meu Deus. Aleluia. Se a nossa perspectiva, ou a nossa expectativa, ou a nossa entrega é só na bênção, a gente não dura muito tempo. Sabe por quê, irmão? A gente está aqui essencialmente por 2 motivos. Ou a gente está aqui por causa de Jesus e da sua pessoa, ou a gente está aqui por causa daquelas coisas que Jesus pode fazer. Só que sabe qual que é o problema? Pergunta qual? É que o milagre sacia a fome de hoje, mas não sacia a fome de amanhã. Milagre mata a tua fome de hoje, irmão, mas não vai matar de amanhã. Então o milagre de hoje não será suficiente para amanhã, assim como o de ontem não é suficiente para hoje. O dia que Jesus falar não tem pão, o dia que Jesus falar tem milagre não. O dia que Jesus falar, olha, hoje tem o meu abraço. O dia que Jesus falar, hoje tem o meu consolo. O dia que você chegar diante de Deus, eu sinto a graça de Jesus, chegar diante de Deus e falar, Senhor, pelo amor de Deus, cura! E Deus falar, só tem o meu abraço. Senhor, pelo amor de Deus, salva! Hoje só tem o meu consolo. Senhor, por favor, faz. Hoje tem eu aqui para cuidar, para pegar no colo, para cuidar como um pai cuida de um filho. Os que estão atrás somente das bênçãos, dos milagres, certamente vão embora. Certamente vão dizer, eu não quero abraço, eu não quero consolo, eu quero é pão, eu quero é milagre, eu quero que o Senhor faça. Mas os que se apaixonaram pelo abençoador,
Oh, Jesus, os que se apaixonaram pelo milagroso, Aramandaçou, ficarão ainda mais apaixonados, ficarão ainda mais entregues e rendidos, porque Deus não cura de você só quando multiplica o pão, Deus cura de você quando Ele te abraça. Aprende isso, Deus cura de você não só quando faz o milagre, mas também quando apenas te abraça. Porque no abraço dele você encontra o que você não encontra no abraço de ninguém. O consolo dele você encontra o que você não encontra no consolo de ninguém. A palavra de Deus diz que o Espírito Santo é o consolador. Só Jesus tem poder de consolar o que é inconsolável. Tem dia que não vai ter pão multiplicado, irmão, não vai ter cura. Ô pastor, não vim ouvir isso não. Vem, claro que vem, você está aqui, você acha que quem te trouxe? Foi o Espírito Santo. Tem dia que não vai ter milagre, não vai ter cura, não vai ter porta aberta, não vai ter pão multiplicado, não vai ter mar aberto, não vai ter água que sai da rocha, igual aqui, não tem nem mais glória. Não vai ter. Mas sempre vai ter, sempre vai ter, sempre vai ter consolo, abraço, cuidado, proteção da parte do Senhor. Ele não te abandonou porque Ele não fez, Ele não te abandonou porque Ele ainda não curou, Ele Ele está cuidando de você, Ele está abraçando você, Ele está consolando você, Ele é melhor do que qualquer milagre, irmão. Eu vou caminhando, o louvor pode vir. O povo vai continuar na temática do pão. E diante dessa pergunta, aonde eles dizem, que sinais miraculosos você pode fazer para a gente crer? Eles vão dizer, aí Jesus, Moisés fez cair maná do céu. Nossos antepassados comeram pão do céu, que Moisés fez cair. É como se estivesse dizendo, aí, Moisés fez algo grande em você. Aí, Moisés tirou onda, por isso que a gente gosta dele. Mas e você? Cadê o sinal? Cadê o milagre? Pão caindo do céu e você nada. Versículo 32, joga na tela para mim, Yasmin. Capítulo 6, versículo 32 de João. Declarou-lhe Jesus, digo-lhes a verdade, não foi Moisés quem lhes deu o pão do céu, mas é meu Pai quem lhes dá o verdadeiro pão do céu. Pois o pão de Deus é aquele que desceu do céu e dá a vida ao mundo. Eles ouviram e falaram, uau, é sério? O verdadeiro pão desceu do céu e dá vida ao mundo. Ok, então faz o seguinte, mestre, versículo 34, Senhor, dai-nos desse pão. A gente quer esse pão. Aí Jesus declarou, vocês querem o pão? Finge que vocês são a multidão. Vocês querem o pão? Vocês falam, eu quero. Não, calma, deixa eu perguntar, calma, vamos lá. Vocês querem o pão? Aí Jesus disse, eu sou o pão. Eu sou o pão da vida. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Jesus está dizendo, eu sou o verdadeiro pão. Eu sou o verdadeiro milagre. Eu sou o dono do milagre. Eu sou o milagroso. Eu sou o Salvador. Eu, Jesus Cristo, sou o pão vivo que desceu do céu. Oh, aleluia! Isso aqui que Jesus está dizendo, o maná do deserto saciava a fome do dia, mas no outro dia tinha que cair de novo. A água saía da rocha num dia, mas no outro dia tinha que sair de novo. A carne caía do céu num dia, mas no outro dia tem que cair de novo. Mas aquele que veio a mim, aquele que veio a mim, nunca mais terá fome. E aquele que crê em mim, nunca mais terá sede.
fonte. Jesus Cristo é a fonte de tudo que nós precisamos. Então, glória a Deus aí. Meu Deus. Cristo é o centro do Evangelho. Não se prega mais isso, né? Mas aqui você chegou numa igreja bíblica. Cristo é o centro do Evangelho. A pessoa de Cristo e não as suas bênçãos é o que tem que nortear a nossa vida. Quando Jesus disse que era o pão da vida, os fariseus e o povo começaram a criticar ele. Mas peraí, como é que esse homem... Ele viu o pão multiplicar. Ele está comigo aqui não, nessa atenção. Viram as coisas acontecerem, eles começaram a falar, como é que esse cara quer falar que ele é pão vivo, que ele desceu do céu, não é filho de José? Isso não morava ali em Nazaré? Só que no fundo, o questionamento deles, que gritava dentro deles era, tá bom, mas e os sinais? Ok, poxa, que legal que você é o pão vivo, mas e o milagre, Jesus, e o pão? Isso acontece com muitos de nós. Jesus Cristo salva. Poxa, que legal, mas pastor, eu estou precisando do emprego. Jesus Cristo cuida. Poxa, que bom, mas eu quero pão, eu estou com fome. Eu quero aportar, pastor, eu sei que Jesus é legal, mas eu preciso do milagre. Jesus disse, vocês estão me vendo, me ouvindo, mas ainda não creem. Como é que pode? Você vê e ouvir e ainda não crê em Cristo. Irmãos, quem só corre atrás de milagres, presta atenção, vê, ouve, e alguns ainda recebem, mas continuam incrédulos a respeito de Jesus. Eu já vi gente fazer 7 dias de campanha ininterrupta, irmão. Eu nunca gostei muito de campanha não, nada contra. A gente nunca foi muito de campanha não, justamente por esse motivo. A pessoa mistifica. Eu já vi fazer 7 dias de campanha, é 7 dias, né, que geralmente tem? É 7 dias, 7 mergulhos de Naamã, a corrente que quebra, a pessoa vai, pastor Adriana, rigorosamente, toda, sei lá, terça, toda segunda, toda quarta, todo dia que tem a campanha. Em todos os dias é feito o apelo. Quem quer entregar a sua vida para Jesus, a pessoa fala, não, hoje não. Pastor, a vida para Jesus eu ainda não quero não, ainda não é meu tempo. Mas e o milagre? Tem como libertar lá? Tem como fazer lá? Chega no outro dia, segundo mergulho, a pessoa está lá. E glória, e maravilha, e Deus fala, quem quer aceitar Jesus? Não, hoje ainda não. Eu ainda não, pastor, mas e o milagre? 7 dias, campanha, faz e acontece. Alguns até vê Deus fazer algumas coisas, mas e Jesus? Agora não. Sabe por quê? Colocam um milagre, colocam uma bênção mais importante do que o abençoador. Irmãos, isso é um erro grave e perigoso, porque pode fazer você ir cheio de bênção e milagre para o inferno. Quando a bênção se torna maior do que o abençoador na sua vida, quando você coloca um milagre no lugar do abençoador, isso é perigoso, que pode fazer você ir cheio de milagre, cheio de bênção para o inferno. Por quê, pastor? Porque o que salva não é um milagre, o que salva é Jesus Cristo. O que salva a tua vida, o que transforma a nossa vida não são milagres, é Jesus Cristo, é a pessoa de Jesus. Jesus que vai começar a aprofundar ainda mais o discurso. Eu estou caminhando aqui. Ele vai começar a falar sobre a vontade de Deus, do Pai que o enviou. E ele vai dizer, olha, a gente está na ceia, quem não comer a minha carne e não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Quem não beber, não, já era. Permita-me usar uma palavra de uma mensagem que eu já preguei nesse mesmo texto. Era Jesus dizendo, hoje não tem milagre
Hoje só tem eu. E se você não quiser participar de quem eu sou, se você não quiser participar da minha carne, se você não quiser beber do meu sangue, se você não quiser participar do meu sacrifício, você pode até comer pão multiplicado, você pode até ver o doente ser curado, você pode até ver o morto ressuscitar, você pode até ver tudo isso, mas você não tem parte comigo. Quer ver como é que a gente, na palavra mais carinhosa que eu achei, a gente é doido? Se eu perguntar para vocês, quem aqui, a partir de hoje, quer viver uma vida de pleno milagre? Olha, a partir de hoje, você não fica mais doente. A partir de hoje, você vai viver até 100 anos, sem doença nenhuma. A partir de hoje, você vai ser rico. Está todo mundo com medo, ninguém recebe. Isso é bom ou ruim, irmão? Estou falando que vocês são doidos? Claro que é bom. A partir de hoje, vai ser rico, vai ter saúde, vai viver 100 anos, vai poder fazer o que você quiser, não tem doença, não tem nada, é uma vida de pleno milagre. Você vai viver bem. Só tem um detalhe nessa, calma aí, é bom ou não é essa vida? Está com medo de quê? É bom ou não é essa vida? Claro que é. Imagine eu ser rico, não ter doença, viver 100 anos, se puder incluir Vasco campeão de tudo. O Espírito Santo falou comigo, aí é demais, meu filho, aí não tem... Isso é a vida boa ou não é? Sinceramente, se fosse falado pra gente, quem ia querer essa vida aqui? Eu quero. Ok, até aqui todo mundo quer, ok. Só tem um detalhe nessa vida: não tem Jesus, não tem salvação, morreu, acabou. Ó, vou nem falar não, só vou apontar para baixo. Calor que Rio de Janeiro, não tem salvação, não tem consolo, não tem proteção, não tem Jesus. Faz o que você quiser, do jeito que você quiser, com quem você quiser, onde você quiser, saúde, riqueza, plenitude, maravilha, mas não tem Jesus. Sinceramente, quem quer essa vida aí? Ninguém para levantar a mão? Eu estou com 1 milhão aqui para te dar, ninguém? Menti em cima do público, viu? Não tem 1 milhão, claro que eu não tenho. Ninguém quer. Só não vai ter Jesus, ninguém quer. Por quê? Jesus é mais importante do que tudo isso? Sim ou não? Jesus é mais importante do que tudo isso? Então por que você troca Ele por coisas muito menores? Então por que a gente deixa Ele por causa de um simples namorado ou namorada? Apertou, mas é ceia. Jesus cura a gente aqui. Por que a gente abandona Ele por causa de coisas tão pequenas? Se você está falando que riqueza, saúde, que vida longa não se compara se não tiver Jesus, mas você está deixando Ele por coisas muito menores. E como eu disse lá no começo, ou a gente é doido, ou para ser a palavra que eu não queria usar, ou a gente é hipócrita. Porque escuta o que eu estou te falando. Se Jesus bradar na terra e falar assim, ó, a partir de hoje só vai ter eu derramando unção, glória, mas acabou, não tem mais milagre. Quem está doente vai ficar doente, quem está desempregado vai ficar desempregado, quem está, irmãos, a igreja vazia. Só que tem uma notícia boa. Sabe qual? A igreja até esvazia, mas não fica sem ninguém. Achei alguns. A igreja, a multidão pode até ir embora, mas sempre tem aqueles apaixonados, rendidos. Deixa eu ver se eu te acho aqui. Rendidos, entregues. Oh meu Deus do céu!
Ramandai Sol, Lemandai Cas. Por quê, pastor? Porque isso acontece hoje. O texto diz, eu vou caminhar, o texto diz que Jesus começou a pregar: carne, sangue, não tem parte comigo. Vieram comer pão, não tem pão hoje não. Eu sou o pão vivo. Quem quiser vir a mim não tem mais fome, não tem mais sede. Que maravilha! Antes do culto acabar, as pessoas estavam indo embora, Pai. A Bíblia fala que a multidão, Rodrigo, começou a ir embora. Pasmem! Até alguns discípulos, pastor Alain, começaram a ir embora. E falaram assim, ó: essa palavra é dura demais. Não, essa é dura demais. Para que isso, Márcio? Poxa, eu trabalho a semana inteira. Aí eu chego no domingo. Aí Jesus vem falar que não tem pão, eu cheio de fome. Jesus vai falar que não tem milagre. Comer da carne, muito duro. Começou a ir embora. A fileira dali saiu. Só que Jesus não se abala, porque Ele sabe quem Ele é, o que Ele carrega. Deixa eu te falar uma coisa: a palavra nunca vai mudar para agradar você. Ou você se submete a ela, irmão, ou você... Eu imagino Jesus pensando com ele. Meu Deus, não sei se eu posso falar isso, mas eu imagino Jesus pensando com ele: a porta é ali, mas a palavra é a mesma. Só tem eu, pão vivo. Quem não comer da minha carne, não beber do meu sangue, não tem parte comigo. Aí foi a fileira dali. É hipotético, tá, gente? Não precisa ir embora não, tá, Kelly? Fica aí. Foi a fileira dali. Foi a fileira daqui. E Jesus está falando: pastora Dayana, foi a fileira daqui, Everton. Foi a fileira dali. O culto esvaziou, Dudu. Aí Jesus está lá pleno, né? Aí Jesus, rapaz, foi todo mundo embora. Aí ele faz, ele olha no cantinho ali, ó, da direita. Tinha 12 sentados. Aí ele se espanta. E ele fala: ué, ei, vocês aí, vocês não vão embora não? Olha que interessante, eu já falei sobre isso aqui. Jesus não podia falar: não, ó, para vocês ficaram, calma aí, vou dar um esquema. Jesus está falando: vocês não vão embora não. O que ele está dizendo? A palavra é a mesma, o princípio é o mesmo, a verdade é a mesma. Mas eu quero adaptar. Não tem adaptação. Pecado é pecado, errado é errado, certo é certo, princípio é princípio, propósito é propósito, e Deus é Deus. A palavra é essa. E vocês não vão embora não? Isso revela, infelizmente, um padrão, talvez, que começou a partir daqui. O quê? Quando tinha milagre, pão multiplicar, sabe quantas pessoas tinham no culto? Carlos Rafael, 15 mil. No outro dia chegou e Jesus falou: hoje sou eu, pão vivo que desceu do céu. O culto começou a esvaziar. Pastor, que padrão é esse? Irmãos, onde tem? Esse é o padrão que acontece até hoje, onde tem revelação. Nada contra, eu creio cegamente no poder de Jesus. Aqui é uma igreja que tem revelação. Aonde tem, e revela o CPF, e a identidade, cara, para mim não faz sentido nenhum. Deixa eu abrir meu coração aqui. Pastor, vamos lá que o fulano revela o CPF. Tá, mas o que tem? Se pesquisar no Google, meu CPF está lá. Que diferença faz o meu CPF, meu Deus do céu? Eu vou no dia que ele... vai lá, pastor, que se ele orar, cai 100 mil na conta. Opa! Se tem isso, se tem aquilo, e tem não sei o que, irmão, sim ou não? Irmão, o nego sobe o morro, o nego desce o vale, o nego vai pegar um ônibus, pega trem, mas vamos lá, vai que Deus fala comigo hoje, vamos lá. E quando chega num culto que a palavra hoje é: Jesus Cristo morreu, ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está aqui para te salvar. No outro dia irmãos, Jesus é o centro do Evangelho.
Jesus, Jesus, Jesus. Irmãos, começa a ir embora. A igreja lá é legal, mas eu gosto de ir na Rimantal, porque deixa eu te falar uma coisa. Sabe qual que é a minha alegria? Porque com Jesus sobraram 12. E aqui, deixa eu ver. 1, 2, 3. Achei. Opa, achei lá também. Não, só quem é apaixonado aqui. Peraí. Tem gente apaixonada por Jesus aqui. Ei, o culto esvaziou, mas ele olhou para o canto. Segura, Nilson. Ele olhou para o canto, tinha 12. Ele falou, e vocês não vão embora não? Aí Pedro levanta. Pedro é audacioso. Pedro levanta e fala, Senhor, ele manda choreba cantarabachei. Senhor, para quem nós iremos? Ele não falou assim, ó, para quem eu vou, se só o Senhor pode fazer milagre. Ele falou isso? Para quem eu vou, se só o Senhor pode me abençoar. Ele falou isso? Para quem eu vou, se só o Senhor pode abrir a porta para mim. Ele falou isso? Mas ele disse, para quem nós iremos? Qual é o motivo? Se só tu, só tu, Senhor, tem as palavras de quê? Vida eterna, vida abundante, vida sarada, vida transformada, vida transcheia. Ei, eu creio num tempo, eu sinto Jesus. Eu creio num tempo que Deus vai levantar uma geração. Já está começando. Esse tempo de profundidade, Deus vai levantar uma geração. Como? Apaixonada por Jesus. Corações entregues a Jesus. Como? Fome da palavra, sede da oração. Eu estou achando gente comigo. Prazer no jejum. Meu Deus, prazer na busca. Meu Deus do céu, deixa eu ver se eu te acho aqui. Vai levantar uma geração que não está preocupada se tem revelação. Está preocupada de uma coisa. Vamos para a oração. Vamos buscar a presença. Vamos aprofundar no Senhor. O que a palavra... eu sinto Jesus. O que a palavra está ensinando? Quem está comigo aqui? Deus vai fazer. Deixa eu liberar uma palavra para você. Levanta suas mãos, Deus vai continuar fazendo milagres. Deus é um Deus de milagres. Levanta suas mãos. A cura vai chegar. A porta vai abrir. Recebe. A família vai ser restaurada. Seus filhos serão libertos. Sua alma será renovada. Mas a sua paixão, a sua entrega, o seu olhar, a sua energia, a sua fé vai ser entregue e fixada em Jesus. Em quem? No abençoador. Em quem? No Salvador. Em quem? No milagroso. Em quem? No Redentor. Em quem? No autor e consumador da nossa fé. Só quem quer nessa palavra. Se manifesta aí, só quem quer nessa palavra. Se coloque de pé em nome de Jesus. Estamos apaixonados por Ti, Jesus. Tem uma glória de Deus aqui nesses dias. O milagre passa, mas Jesus é eterno. O milagre passa, mas as palavras de Jesus jamais passarão. O milagre passa, mas a vida com Cristo é eterna. Oramasso, rabacoderebasso, e mandarabaxere mandas. Milagre não é a base é Cristo. Milagre não é a base é Cristo.
Deus pode fazer milagre, mas Ele é o milagroso. Eu sinto Jesus, Ele é o milagroso. Mateus capítulo 7, versículo 21 vai dizer: no teu nome eu expulsei demônios, no teu nome eu curei enfermos, no teu nome eu realizei milagres. Mas Jesus está dizendo: apartai-vos de mim, que eu não conheço vocês. Que é isso, pastor? Milagre não é a base. O versículo 20 vai dizer: nem todo aquele que diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai. Qual que é a vontade do Pai? Volta lá para João 6, versículo 28. O que devemos fazer para realizar as obras de Deus? Em outras traduções, a tendência: o que devemos fazer, o que nós possamos fazer para fazer a vontade de Deus? A resposta de Jesus: a vontade de Deus é essa. Que? Crer naquele que o Pai enviou. A vontade de Deus é essa: crer em Jesus Cristo, no seu sacrifício. O problema nunca foi o milagre. O problema é quando o milagre ocupa o lugar que pertence a Cristo. Milagre atrai pessoas, mas só a cruz transforma corações. Eu vou falar isso de novo: milagre atrai pessoas, mas só a cruz transforma corações. Eu louvo a Deus porque aqui tem uma igreja apaixonada por Jesus. Eu louvo a Deus que aqui nenhum cadeirante saiu andando e vai sair em nome de Jesus. Eu louvo a Deus que aqui ainda um cego não saiu enxergando, mas vai sair em nome de Jesus. Eu creio no milagre, Deus vai fazer. Essa é uma cara de milagre. Mas eu louvo a Deus. Eu louvo a Deus. Sabe por quê? Tem gente apaixonada por Jesus aqui. Tem gente apaixonada. Só você que é apaixonado, levanta a sua mão. Só você que é apaixonado. Só você que está rendido. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Harabachei. Entenda. Milagre é confortável, mas a cruz exige entrega. Oh, meu Deus do céu. O Espírito Santo está fazendo a mesma pergunta para nós. Você quer um pão que perece ou um pão que permanece? Oh, meu Deus. Você quer um Deus que resolva problemas ou você quer um Deus que governe a sua vida? Oh, meu Deus. Porque quem vive só de milagre vive dependente de circunstâncias. Mas quem se alimenta de Cristo permanece mesmo quando não há sinal algum. Talvez hoje Deus não quer te dar um milagre. Hoje Deus quer te dar mais de Jesus. Eu vou falar de novo para alguém ouvir. Deus vai fazer um milagre, mas talvez o dia não é hoje. O maior milagre hoje é Deus te dar mais de Jesus. Agora tem um milagre que Deus vai fazer aqui hoje. Pergunta qual? O maior milagre de todos. Pergunta qual? Salvação. Oh, abaixei, né, mamá? Irmãos, Lázaro viveu o milagre. Ressuscitou, Jesus ressuscitou ele. Adivinha? Lázaro morreu de novo depois de um tempo. O cego, Jesus fez enxergar. Adivinha? Passou um tempo, ele morreu enxergando, mas morreu. O tempo chegou. A mulher encurvada, Deus endireitou. Adivinha? Passou um tempo, ela morreu, sem curva, mas morreu. Por quê? Os milagres passam. Agora, para todo aquele que foi salvo, para todo aquele que foi salvo, tem vida. Tem vida. Tem vida em abundância. Tem vida em abundância. Tem vida em abundância. Quem está comigo aqui? Deus vai salvar a sua vida aqui hoje. Irmãos, entenda. Eu não quero. O meu convite hoje, mais do que nunca, é Jesus Cristo. Você que quer aceitar Jesus Cristo. Você que quer voltar para Jesus Cristo. Ora, baixei. Você que entende, eu não estou falando de milagre. Ele pode fazer, mas Ele é melhor do que qualquer milagre.
Talvez você se afastou, você se frustrou porque algumas coisas não aconteceram. Você estava no lugar certo, mas com o olhar errado. Deus está te chamando hoje. Você que quer aceitar Jesus, sai do seu lugar e corre aqui na frente que a gente quer orar por você. Você que quer voltar para Jesus, não segura, a noite é essa. Ele vai mudar a tua vida. Ele vai transformar a sua história. Nós vamos adorar Jesus. Eu quero dar esse tempo para você. Sai do seu lugar e se prepare para viver o melhor tempo da sua vida. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você que é apaixonado, adora Ele. Adora Jesus. Ele é digno de tudo. Ele é santo. Ele é tremendo. Ele é justo. Ele é... Oh, brababaço. Tua é. Cadê a primeira alma para Jesus? Corre aqui. Jesus quer salvar você hoje. Você que quer voltar para Jesus. Oh! Oh! Tu és digno de tudo. A noite é essa, a noite é essa. Pois tudo vem de ti. Tudo é para ti. Tua é a glória. Dá tempo para você, é hoje. Corre aqui, é hoje. Tudo de tudo. Jesus quer governar a sua vida. Pois tudo vem de ti. Tudo é para te exaltarmos. Tua é a glória. Levanta suas mãos e diga: te exaltamos. Te exaltamos. A primeira alma já chegou aqui, cadê a segunda? Te exaltamos. Corre aqui, cadê a segunda alma para Jesus? Deus quer salvar você hoje. Te exaltamos. Assim. Declare, declare, declare. Enquanto isso, o Espírito Santo está tocando aqui. Esse é o clamor da tua igreja, Jesus. Ó Senhor, te exaltamos, te exaltamos. O tempo está chegando, vem. Você que quer voltar, quer aceitar Jesus. A noite é essa, espera para amanhã não, é agora, é agora, é agora. Te exaltamos. Ó Senhor. Deus está salvando aqui. Oh, há uma graça de Jesus aqui, irmão. Meu Deus do céu. Meu Deus. Que a nossa oração hoje não seja: Senhor, faça algo por mim. Não. Mas seja: Senhor, eu quero permanecer em Ti, mesmo quando o milagre não acontecer. Porque o fim não é o pão multiplicado. O fim é um coração rendido ao pão da vida. Feche os seus olhos nessa noite. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo. Pai, em nome de Jesus, Senhor, esse é o nosso clamor nessa noite. Nós precisamos de milagres, Senhor. Nós precisamos de bênçãos. Nós temos causas que nós precisamos que o Senhor entre. Mas Deus, a nossa oração hoje é: queremos permanecer em Ti. Que a nossa paixão esteja entregue ao Senhor.
que nós não sejamos reféns de milagres, que nós não sejamos reféns de coisas supérfluas, mas que o nosso amor, a nossa entrega, a nossa devoção seja na sua pessoa. Nos faz te amar mais, Jesus. Nos faz, Senhor, se apaixonar cada dia pelo Senhor. Em nome de Jesus. Pai, eu oro, Senhor, por essa vida que está aqui entregando, Senhor, a vida ao Senhor. Foi convencida pelo Teu Espírito, pela exposição da Sua palavra. Senhor, em nome de Jesus, que toda proposta do inferno terra, porque eu declaro que a sua filha não vai retroceder mais dessa decisão. Eu declaro que a partir de hoje começa um novo tempo. Eu declaro que a partir de hoje, Senhor, o Senhor já vai começar a limpar a casa, o coração, e toda a sujeira vai ter que sair em nome de Jesus. Aquilo que o Senhor começa a fazer na vida dela hoje, o Senhor vai fazer a partir dela também em nome de Jesus. E que ela cada dia mais se entregue e se apaixone por Jesus, pelo Senhor, e que os milagres sejam consequência de uma vida entregue ao seu senhorio, em nome de Jesus, amém e amém. A Bíblia diz, quando o pecador se arrepende, tem festa no céu. Se tem festa no céu, irmão, tem festa na comunidade Rafah também. Está comigo ou não? No 3, você vai dar um glória mais alto e aplaudir o Senhor, porque tem uma alma sendo salva por Jesus aqui. Levanta suas mãos lá em cima. 1, 2, 3. Celebra Jesus aí. Jesus. Aleluia. Ainda nesse ambiente, ainda nessa atmosfera, debaixo dessa palavra, nós vamos entrar na ceia do Senhor. Que privilégio sentar na mesa do Rei no primeiro domingo, primeiro mês do ano. Você terminou o ano ceando, começou o ano ceando. Ei, que privilégio. Você que está em comunhão, você que vai cear, se você não pegou uma ceia, levanta a mão. Alguém do staff vai levar até você. Tem aqui do outro lado. Alguém do staff vai levar até você. Irmãos, sentar à mesa do Rei é um privilégio. E isso não foi feito por causa de milagre. Não. Jesus Cristo, o Filho de Deus, se despiu da sua glória, se fez homem, se humilhou, foi obediente até a morte de cruz. Morreu, ao terceiro dia ressuscitou, para nos dar vida e vida em abundância. E nos deu uma ordenança: faça isso sempre que comerem e beberem em memória de mim. Porque sempre que comerem e beberem em memória de mim, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Irmão, sentar à mesa do Rei é um memorial. Quando a gente está ceando, a gente está gritando na nossa alma: Jesus veio, ressuscitou e vai voltar. Um dia nós estaremos ceando, mas não aqui na terra, não aqui na Rafah, não aqui nesse templo, não aqui nessa cidade, não aqui nesse estado, não aqui nesse país, mas aonde? Num céu de glória, junto com o Redentor e Salvador das nossas almas, e o Cordeiro nos servirá. A palavra de Deus diz, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do 23, pois recebi do Senhor, que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isto é meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isto em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: este cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Obrigado, Jesus. Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice, vocês anunciam a morte do Senhor, até que Ele venha. Portanto, todo aquele que comer o pão e beber do cálice do Senhor indignamente será culpado de pecar contra o corpo do Senhor e o sangue do Senhor. Examine-se cada um a si mesmo, então coma do pão e beba do cálice.
Pois quem come e bebe sem discernir o corpo do Senhor, come e bebe para a sua própria condenação. Nós estamos nesse ambiente de adoração, de palavra. Mas eu quero dar esse tempo, alguns segundos. A Bíblia fala: examine-se, pois, cada um a si mesmo. Então olha para dentro. E esse exame, irmãos, não é olhar se você pecou ontem, não. Mas é falar: Senhor, eu quero permanecer em Ti. Pastor, mas eu não sou digno de cear. Ei, tem uma notícia, eu também não sou. Quem é digno? A ceia é a festa da graça de Deus. Foi Ele que morreu e ressuscitou. Mas olhe para dentro. Peça ao Espírito Santo para gerar arrependimento no seu coração. E eu vou te dar esse tempo em nome de Jesus. Feche seus olhos. Enquanto você ora, eu vou orar consagrando os elementos. Senhor Deus, Pai, nós estamos aqui no privilégio da sua mesa, expostos da sua palavra e debaixo da sua presença. Pai, eu quero consagrar esse simples suco, esse simples pão que representa o seu corpo, o seu sangue. Pai, que nós possamos ingerir como remédio e possamos entender o privilégio do que é sentar na sua mesa. Possamos entender que isso não é um ato religioso, Senhor, isso é uma ordenança do Senhor. E que isso faz toda a diferença na nossa vida. Pai, nós entregamos as nossas vidas a Ti. E reconhecemos que nenhum milagre se compara à Tua presença. Nós queremos, nós precisamos e ansiamos por milagres. Mas que o nosso desejo maior seja estar contigo, no Teu abraço, na Tua proteção e no Teu consolo. Assim eu oro e consagro esses elementos em nome de Jesus. Amém. Pois recebi do Senhor que também vos entreguei, que na noite em que Jesus foi traído, Ele disse: façam isto em memória de mim. Comam do pão e bebam do cálice, porque quando vocês comem do pão e bebem do cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Comamos todos. Glória, glória, glória a Deus. Amadaçou, né? Da mesma forma, pegou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Façam isso sempre que o beberem em memória de mim. Bebamos todos. Só quem é grato, só quem é apaixonado, só quem foi livre pelo sangue de Jesus. Sim, sim, sim. Nesses últimos segundos, se rasgue ao Senhor. Isso é um privilégio. É um privilégio. Você que é livre, levanta suas mãos e cante isso. Cante isso. Com toda a sua força, diga: eu sou livre. Eu sou. Nada além do sangue de Jesus. Com as suas mãos lá em cima, mais alto que você puder. Deus falou contigo. Então grita com toda a sua força: toda honra, toda glória, todo poder, toda majestade, toda riqueza e toda fama pertence a Ti, Jesus.